Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma oportunidade de trazermos este tema que está na tela aí. 1948, Advento de Israel não foi cumprimento profético. Esse é o tema de hoje. Se faz necessário a gente trazer essa mensagem porque durante anos e anos ficamos acreditando que o advento de Israel seria o prenúncio de tudo que iria ocorrer nos últimos tempos. Não é isso que nós temos ouvido falar na escatologia futurista evangélica? Então, com o advento de Israel em 1948, se apregoa nas chamadas igrejas, os mestres da igreja, que com o advento de Israel em 1948, já estaríamos nos últimos dias e o mundo iria acabar, Jesus iria voltar. Não é isso que a gente ouve? Então vamos trazer esse tema hoje aí. 1948, Advento de Israel não foi cumprimento profético. Vamos iniciar então. Esse tema, ele se faz necessário a fim de que saibamos que todas as previsões bíblicas se cumpriram até o ano 70, da geração de Jesus e dos apóstolos. Então é necessário que nós tenhamos isso em mente, que aquelas coisas que Jesus predisse iria se cumprir na geração deles. Então, como nosso compromisso é com a verdade, nós não temos compromisso com a tradição evangélica, a tradição da religião, porque o nosso compromisso é com a verdade, o que dizem, o que Jesus estava falando, qual era o contexto de tudo aquilo que ele estava trazendo naqueles dias e os apóstolos também, tá bom? Então estamos abrindo esse tema hoje, agora, fazendo a seguinte leitura. Vamos fazer a seguinte leitura. Porque estes dias, que dias? Jesus estava tratando de que dias? Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo, ou só algumas coisas? Tudo ou só algumas coisas? Que está escrito, Lucas 21, 22. Então veja o que Jesus estava tratando ali. É verdade? Lucas 21, 22. Então tudo, Tudo. Vamos ler de novo aqui? Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Lucas 21, 22. O que Jesus estava falando? Que todas as profecias iriam finalizar ali. Iria terminar o cumprimento das profecias ali, naqueles últimos dias, até o ano 70, do primeiro século. Ok? Então, antes de nós continuarmos, vamos pedir àqueles que ainda não fizeram a inscrição no canal do YouTube, tá? Abaixo aí, façam a inscrição, tá? E ative o sininho na opção todas, tá bom, gente? Vamos acionar, aquele sininho ali na opção todas. Então não esqueçam também de compartilhar a mensagem, comentar, tá? E aqueles que estão aí no chat aí, graça e paz a vocês que estão no chat, tá bom? E qualquer pergunta que vocês fizerem ou qualquer comentário, nós faremos depois, que não tem como eu ficar respondendo o chat no momento da apresentação, tá bom, gente? Talvez algumas pessoas possam responder por mim aqui, como sendo eu falando com vocês, tá bom? Então vamos pedir a vocês que façam a inscrição, ative o sininho na opção todas e não esqueçam também
do joinha, tá bom, gente? Então o joinha é muito importante e o compartilhamento, os comentários, tudo isso é importante para que essa mensagem chegue mais longe, tá bom, gente? Então, abençoados, em vista do presente tema, tá bom? 1948, advento de Israel não foi cumprimento de profecias. Nós vamos perguntar a quem quiser ouvir que tudo que estava escrito que iria se cumprir, né? E se cumpriu naqueles dias, que tudo, né? Naqueles dias de vingança que Jesus estava falando. Quem fez tal afirmação? Não foi o Senhor Jesus, né? Quando ocorreu e se concluiu os dias de vingança? Não seria aquela geração que Jesus falou? Não é verdade? Os dias de vingança, na verdade, se cumpriu na vinda do Senhor. E também o que os apóstolos estavam falando sobre questões, tá, espirituais também, referente à igreja. E o que os apóstolos estavam tratando? O que iria acontecer? O que a igreja estava esperando? A igreja não estava esperando a adoção de filhos? A igreja não estava esperando também a redenção do corpo? E Jesus não falou que estava chegando o dia da vossa redenção? Jesus falou isso com os judeus, né? Está chegando o dia da vossa redenção. Ou melhor, ele falou, o dia da vossa redenção está próximo. Ou iria demorar muito? Ou eles iriam esperar por 2000 anos, iria passar por nossas gerações, para que o dia da redenção chegasse. Então vamos começar, né, a entender. Está acertando o óculos aqui, tá bom, gente? Então, o que Jesus já havia também predito para cumprimento para a igreja, além do cumprimento dos dias de vingança. Então Jesus estava falando que aqueles dias seria, né, foi o dia da vingança, mas ele também falou que estava o quê? Próximo dia da redenção. E o apóstolo Paulo trata isso em suas epístolas, né, em 1 Coríntios, em Tessalonicenses, em algumas cartas, né, Filipenses também, sobre essa redenção que na verdade se tratou, né, da transformação que os eleitos, os filhos de Deus, os espíritos teriam a glória novamente. E Jesus também tratava que tudo isso ocorreria naqueles dias, né? Aqueles eram os últimos dias. Então vamos lembrar do discurso de Jesus segundo a carne, né? Jesus segundo a carne, Jesus nos tempos de sua carne, ele disse, porque estes dias são de vingança. Que dias, hein, gente? Para se cumprir tudo o que está escrito, Lucas 21, 22. Tô colocando o celular ali, né? Então veja o que Jesus falou. Então, pense bem. Se Jesus estava afirmando que aqueles, né, eram dias de vingança para se cumprir tudo o que estava escrito, por acaso, aí a gente pergunta, a criação pela ONU, Organização das Nações Unidas, de uma nação chamada Israel, no ano de 1948, né, foi o cumprimento ainda das Escrituras, especificamente a respeito do capítulo 30 do livro de Deuteronômio, nós perguntamos. Então, a criação daquela nação que se chama Israel de hoje em dia, estava se tratando do cumprimento das Escrituras? Ou uma previsão no livro de Deuteronômio? Por acaso seria isso? Na verdade, a tradição evangélica diz que a criação do Estado de Israel atualmente se tratou do cumprimento de Deuteronômio capítulo 30. Então vejam aí a futurização de coisas que já se cumpriram, que já aconteceram. Mas a gente vai analisar bem esse texto para ver se realmente o Israel atual, que na verdade é uma nação como qualquer outra nação, que não tem nada a ver com aquele povo debaixo da lei, não tem nada a ver com
povo de Deus, porque o povo de Deus não é mais segundo a carne, já foi antes da cruz. Então o povo de Deus hoje é a igreja, incluindo todas as nações e também essa nação chamada Israel. Então vejam que a tradição evangélica traz isso como sendo verdade, como sendo cumprimento de Deuteronômio capítulo 30, mas não é verdade, gente. Não é verdade pelo próprio contexto que nós vamos ler. Então, teria sido a criação daquela nação chamada Israel de hoje, que tem lá o Muro das Lamentações, né? Que tem os judeus lá, os descendentes de Abraão, os descendentes dos judeus do primeiro século, que viveram até o primeiro século, né? Por acaso aquela nação ali criada pela ONU seria, né, cumprimento da profecia? Então vamos avançar nesse entendimento. Então é certo que não. É certo que não. Pela própria previsão e exigências constantes do referido capítulo de Deuteronômio que nós apresentamos aqui, que é o capítulo 30 de Deuteronômio. Nós vamos analisar agora de uma forma minuciosa para que possamos entender que essa nação de Israel de hoje em dia não poderia se tratar do cumprimento de Deuteronômio 30, tendo em vista que as exigências, né, do Todo-Poderoso seria o quê? Que a nação cumprisse todos os mandamentos, né, aquelas ordenanças, aqueles decretos naquela lei. Vamos ler, a gente vai entender, vocês vão entender o que estamos tratando aqui, o que estamos falando. Tá enrolado aí, Messias, né? Então observe que quando Jesus disse isso, os dias de vingança, quando Jesus disse que se tratava dos dias de vingança, estavam já em andamento, tá? Estavam próximos daqueles dias de vingança. Então, Jesus pregava: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Então vejam, isso não aconteceu, gente? Olha só o que Jesus falou sobre aqueles dias de vingança. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas 21, 20. Então, Israel não foi devastado no primeiro século, lá no ano 70? Foi ou não foi? Foi, né? Então, não se cumpriu o que Jesus falou? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas 21, 20. Então, vamos prestar atenção no que Jesus estava falando. Ele falou que estava o quê? Está próxima à sua devastação. Então, quando Israel foi devastado, não foi o cumprimento disso aí que Jesus falou? Como que a gente vai falar que não, gente? Futurizar, ainda dizer que isso ainda vai acontecer? Não é verdade? Então, acabamos de ler o texto aí, né? Então, nós perguntamos aos ditos estudiosos, né, da Bíblia, Jerusalém não foi sitiada no ano 70 do primeiro século? Foi ou não foi? É claro que vocês vão falar que sim, né? É certo que sim, que Jerusalém foi sitiada no ano 70. Isso é história, não tem como fugir da história, da verdade, né? Então é certo que sim, né? Que Jerusalém foi sitiada lá no ano 70, se cumprindo o que Jesus falou. Então, não somente pelos relatos de Jesus, né? Isso é certo, tá? E dos apóstolos também, mas também pela própria história, né? A história dos hebreus, que nós podemos consultar no livro de Flávio Joséfo, né? História dos Hebreus. E quem desejar, né? Nós estamos também aqui oferecendo a quem desejar o livro História dos Hebreus de Flávio Joséfo. Nós temos aqui o PDF desse livro. Então vocês poderão nos solicitar pelo WhatsApp ou pelo Telegram, tá bom? É grátis, gente. Eu não estou vendendo nada, porque até mesmo porque essa produção não é nossa, né? Esse livro, ele foi o quê? Ele foi produzido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então nós temos esse livro aí, que eu consegui, recebi de outros irmãos, e podemos enviar para quem desejar também esse livro, tá bom? Então, não somente era porque Jesus falou, mas sim porque está na história que Israel foi
que Israel, né, que Jerusalém foi o que? Devastada, aquela cidade foi devastada, gente. Então não tem como a gente jogar isso para o futuro, uma coisa que já aconteceu. Então, meus irmãos, todas as profecias se cumpriram ali na geração dos apóstolos, tanto quanto a redenção dos filhos de Deus, como também referente ao juízo, né, contra Israel, que iria ocorrer em breve e já aconteceu, naqueles dias de vingança que Jesus estava tratando ali. Então o juízo sobre Israel foi o que? Definitivo. Não vai ficar acontecendo sempre juízo contra Israel, né, contra essa nação também, como sendo o cumprimento do que Jesus falou. Não poderia ficar se cumprindo, repetindo a mesma profecia, né, gente? Então, aquele juízo sobre Israel foi definitivo. Ali, no ano 70, nunca mais iria se levantar, presta atenção, para depois não falar que estamos inventando coisa aqui, porque alguns vão falar, olha, mas a nação de Israel está lá, se levantou. Tá? Então, aquele juízo ele foi definitivo. Nunca mais iria se levantar um povo de Deus exclusivo na terra segundo a carne. Então não existe povo de Deus, uma nação específica que é povo de Deus. Não existe. O povo de Deus na terra é a igreja. A nação de Israel que está lá, né, no Oriente Médio, não é o povo de Deus como nação. Aquela nação é uma nação como qualquer outra nação. Quem é que diz isso? O evangelho que os crentes deveriam estar pregando. Tá bom? Então essa é a verdade. Então vejam, aquele juízo ele foi definitivo. Ali no ano 70, nunca mais iria se levantar um povo de Deus exclusivo, tá, na terra segundo a carne, conforme disse Jesus. E realmente não se ergueu nunca mais um povo debaixo da lei de Moisés, não tem nenhum povo debaixo da lei de Moisés, uma vez que a lei foi tirada na cruz, como diz, cancelou ou não cancelou? Cancelando o documento escrito contra nós. Contra nós quem? Os judeus. Então aquele povo judeu não está debaixo da lei. Aquele povo de Deus aquele povo lá de Israel não é o povo de Deus que viveu antes da cruz, né? Porque todos agora são o povo de Deus em Cristo, tá bom? Então, como diz aí, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, nos condenavam, né? Aboliu-o definitivamente. Aboliu ou não aboliu? Aboliu-o definitivamente, ao encravá-lo na cruz. Colossenses 2:14. Então vejam aí a verdade. Então, coincidência ou não, Colossenses 2:14, na verdade, muitos não entendem, né? Colossenses 2:14, que acabamos de ler, diz a mesma coisa de Hebreus 2:14. Então, Colossenses, presta atenção, Colossenses 2:14, que diz que ali o escrito, né, foi cancelado, aquele documento escrito contra eles, né, cujas prescrições nos condenavam, presta atenção, aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Colossenses 2:14. Então, sendo coincidência ou não, Colossenses 2:14 diz a mesma coisa que Hebreus 2:14. Vamos prestar atenção. Observe que o documento contra eles, contra os judeus, tá? Os judeus, aquela lei, na verdade, era o quê? O diabo. Então, o documento contra o povo de Israel era o diabo que foi aniquilado na cruz. Porque muita gente vai falar, não, como assim é o diabo? O diabo não seria uma criatura? Não. Não é uma criatura, não é uma criatura. O diabo nunca foi criatura. Nunca existiu o diabo como criatura. Então, o diabo nada mais é do que opositor. Então, Colossenses 2:14 diz a mesma coisa que Hebreus 2:14. Me fiz entendido? Tá? Então, aquela lei era o diabo que foi aniquilado na cruz. Olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, que filhos? Os filhos de Deus, que estavam debaixo da lei lá, né? Também ele participou das mesmas coisas. Quem? Jesus, o próprio Deus, participou da carne e do sangue.
para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aí nós vamos analisar que aquela lei é que era o império da morte, né? Aniquilasse, pela morte de Jesus, aquela lei foi aniquilada. Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então que diabo? Quem se opunha a Israel. Então vocês podem prestar atenção que aquela lei, aquele diabo, né, foi aniquilado na cruz, da mesma forma que diz aqui em Colossenses 2,14, ó. Né, ó. Cancelando o documento escrito. Aquele documento, aquela lei era o diabo, que foi aniquilado na cruz, ó. Cancelando ou aniquilando é a mesma coisa, o documento escrito contra nós, cujas prescrições, né, daquele diabo nos condenavam, aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Colossenses 2,14. Então presta atenção aqui, ó. Hebreus 2,14, na verdade, diz a mesma coisa com outras palavras. Essa é a verdade. Olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, da carne e do sangue, e também ficou debaixo da lei, para que pela morte aniquilasse, ou cancelasse, né? Aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. É porque a tradução da Bíblia que coloca o diabo e as pessoas pensam que é uma criatura, mas não é verdade. Hebreus 2,14. Então vamos voltar agora ao sinótico de Lucas. Vamos ler agora, de uma forma mais completa, o texto do sinótico de Lucas. Vamos ler. Jerusalém, que foi sitiada ali, né? Na época dos apóstolos ainda, Jerusalém foi sitiada, tá bom? Então, Jesus falou o que nesse capítulo 21 de Lucas? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Jesus falou que estava próxima a sua devastação, né? Quando eles vissem o que? Jerusalém sitiada de exércitos. Então Jerusalém não ficou sitiada de exércitos no primeiro século? Ficou, né, gente? Ficou. Ele falou, sabei que está próxima a sua devastação. A devastação não ocorreu? Ocorreu, né? Então os que estiverem na Judéia, que Judéia? A Judéia é da época de Jesus, né? Fujam para os montes. Que montes? Os montes lá, que tem lá, que tinha, na época ainda tem, né? Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Então tudo não iria se cumprir lá? Naquela geração? Sim, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? Jesus está falando este povo agora, a nação de Israel agora? Não, ele falou este povo lá, aquele povo que vivia lá no tempo de Jesus, que vivia debaixo da lei, né? Que aquele diabo foi aniquilado contra eles, que aquele escrito de dívida foi cancelado na cruz. Mas quando Jesus falou, ainda não havia se cumprido isso. Então quando Jesus falou este povo, era aquele povo lá, e não a nação de Israel que surgiu agora aqui em 1948, né, conforme nós estamos trazendo esse tema. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Isso não aconteceu, gente? Não aconteceu? Aconteceu, né? E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, 20 a 24. Então vejam aí que Jerusalém realmente foi pisada, virou ruína aquela cidade, o seu templo foi derrubado, como todos nós sabemos que não tem templo lá, né? Então vamos esmiuçar um pouco mais o texto, né? Jerusalém foi sitiada. Então tem a referência aí, Mateus 24, 15, Marcos 13, 14, 23. Vocês poderão também ver, ler, fazer a leitura nesses textos aqui. Mas estamos lendo o texto de Lucas, tá bom, gente? Então, olha só o que Jesus falou. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então veja que Jesus estava falando de coisas que iriam se acontecer em breve, né? Lá no tempo dos apóstolos, Lucas 21, 20. Então,
É exatamente aqui nesse verso, nesse versículo, que temos que analisar que Jerusalém foi ou não foi sitiado de exército. Então a gente faz uma pergunta: Jerusalém foi ou não foi? Foi sitiado de exército. Então quem não acredita, então conforme já falamos, é só ler a história. A história que diz lá Flávio Joséfo narrando, com a derrota, né, da grande revolta, tá, judaica contra o domínio romano em 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante Tito, né, romano Tito. Outra vez as muralhas e o templo de Jerusalém foram destruídos e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo, tá, do imperador romano Vespasiano. Tá bom, gente? Então vejam aí, a história relata que isso aconteceu. Que a devastação de Israel ocorreu lá no ano 70 do primeiro século, no tempo dos apóstolos, né? Na geração de Jesus, conforme ele falou. Esta geração, que ele falou que não passaria, aquela geração, quando ele falou esta, era aquela geração que ele estava vivendo, né? Sem que todas estas coisas aconteçam. Então veja, Jesus falou que iria acontecer lá, naquela geração. Então veja, Israel realmente foi devastada, Jerusalém foi devastada pelo general Tito, quando ele entrou no templo, né, e tentou se dizer Deus. Nós podemos até fazer a leitura aqui, ó. Vamos ler aqui na Bíblia, né? Eu tenho uma Bíblia aqui um pouco bem antiga, quase a idade de muita gente aí, né? Então veja aqui, eu vou fazer a leitura aqui. Segunda epístola aos Tessalonicenses, né, capítulo 2. Veja que Paulo estava falando sobre esse iníquo que iria entrar no templo e se dizer Deus. Que templo? É o templo que vai ser construído, que estão tentando construir agora, que não será mais o templo, né, que os crentes estão esperando. Veja aqui, ó. Ora, irmãos, rogamo-vos, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, tá? Capítulo 2, do versículo 1 em diante, vamos ler até o versículo que eu for parar aqui. Olha só o que Paulo escreveu. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E pela nossa reunião com Ele. Então, a reunião seria o quê? A redenção que estava se aproximando. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo estava falando que algumas coisas ainda precisariam ocorrer. Vejam aqui, ninguém de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, foi o que aconteceu, ou se adora, de sorte, agora a parte principal é essa aqui, ó, de sorte que se assentará como Deus, preste atenção, no templo de Deus. Que templo de Deus que Paulo estava falando? Era o templo de Jerusalém, né? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então veja aí que Paulo está trazendo aqui, na verdade, esse homem iníquo que entrou no templo de Deus, que na verdade era o templo de Jerusalém, ainda quando estava de pé, foi o general Tito. Isso aí está relatado na história. Não tem como ser outro, não tem como ser outro futuro, né, iníquo, que tem uma previsão aí da tradição evangélica de que surgirá um homem que se chamará o anticristo, que eles falam, que vai entrar
no templo de Deus. Eu pergunto, ele vai entrar dentro de nós? Que nós é que somos o templo? Então, quando Paulo estava falando do templo de Deus, ele estava falando do templo de Jerusalém que ainda estava de pé. Aquele templo iria cair, porque Jesus falou o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E realmente, isso se deu lá no ano 70 do primeiro século. Por quê? O general Tito, ele queria preservar o templo de pé, porque o templo realmente era suntuoso, era muito belo o templo, né? Tinha muitos adornos, tinha ouro, tinha muita coisa, era uma coisa muito bonita, né, de se ver. Então o general Tito, ele quando viu aquilo, ele falou, esse templo vai ser meu porque eu sou, todos deverão me venerar, né, me adorar. Então ele entrou no templo, se dizendo Deus, né, querendo veneração para si no lugar de Deus, ou seja, no templo de Jerusalém. Então o que aconteceu com aquele templo? Ele queria preservar o templo, mas o templo não foi preservado, tá bom? Por quê? Um soldado, ele lançou uma entocha, né? Vou colocar aqui novamente que saiu aqui. O soldado lançou, né, uma tocha de fogo, na verdade, uma entocha, né? Sem querer, ele não quis fazer isso, mas aconteceu. Então caiu dentro do templo. O templo incendiou, então tudo se incendiou ali, aquelas estruturas de madeira, aquela estrutura toda veio a ruir, não ficou de pé. Então se cumpriu o que Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então o general Tito, na verdade, era o cumprimento do capítulo 2 aqui de 2 Tessalonicenses que acabamos de ler, né? Vamos ler novamente aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então muitos realmente deixaram de estar juntos, de estarem ali em Cristo naquela época. Houve muita apostasia. Paulo precisou combater muito contra aqueles que se apostataram da fé, que vocês podem ler nas epístolas de Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, vocês podem ler que muitos se apostataram da fé realmente, tá bom? Olha só, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? O homem do pecado, o filho da perdição. Então era o general Tito, tá bom, gente? Tá na história. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então se nós formos futurizar isso, colocar para o futuro, na verdade não tem como. Por quê? Porque não existe templo nesse Israel que foi criado pela ONU. Não tem templo. E mesmo que tivesse, não seria templo de Deus, porque o templo de Deus somos nós, o templo do Espírito Santo. Tá bom, gente? Então isso aí está registrado, na verdade, está registrado na história, né, gente? Tá? O templo de Jerusalém, ele foi destruído e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. Isso aí se cumpriu lá. Não vai ficar se cumprindo. Até quando vai ficar se cumprindo isso aí que Jesus prediz? Né? A destruição de Jerusalém, também conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador Vespasiano. E o general Tito, ele era o general que comandava aquelas tropas que invadiram Israel lá na cidade de Jerusalém. Então veja o que Jesus diz. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança. Para se cumprir o quê? Só algumas coisas? E as outras iriam se cumprir a partir de 1948, na criação do Estado de Israel? Para se cumprir o quê? Tudo o que está escrito. E ele falou, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Tá bom? Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Este povo, ele está falando que povo? Aquela nação, aquele povo que era o povo de Deus lá naquela época, né? Tá? Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações
e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, 20 e 24. Está na história. Isso aí claramente nós estudamos desde o ensino médio, né, que começamos a estudar a história geral. Nós sabemos que Israel, que é aquele povo judeu que hoje se reúne lá, ficou disperso desde o ano 70 até os anos de 1800 e tal, quando começou aquele rumor de que eles retornariam para o local onde eles tinham uma nação lá no primeiro século. Então, na verdade, gente, isso se cumpriu, né? Jerusalém foi devastada, se cumprindo o que Jesus falou. Então, meus irmãos, ao analisarmos ao analisarmos que se Jesus, né, disse que tudo que estava escrito iria se cumprir naqueles dias, tá? Então é certo que tudo se cumpriu ali. Né? Jesus não poderia, opa, errei, né? Não, foi sem querer, gente. Na verdade, tinha alguma coisa para se cumprir depois. Na verdade, ele falou, se ele estava falando que tudo iria se cumprir naqueles dias de vingança, então é certo que tudo se cumpriu ali, naquele dia, naquele último dia. Não obstante, tá bom? Muitos pregadores evangélicos, né, da atualidade tentam refutar que tudo que estava escrito se cumpriu realmente nos anos 70, pois alegam, tá? Eles alegam que no ano de 1948, então vejam aí, eles alegam que no ano de 1948, Israel novamente se reergueu naquela região que, segundo eles, se cumpriu, segundo esses teólogos, esses mestres, né? Teria se cumprido o que foi predito por Moisés depois de terem recebido a lei no Sinai. Então, tem essa fala de pessoas que se utilizam do texto de Deuteronômio, tentando fazer um link, né, com o fato de a ONU ter criado, tá, uma nação com o nome de Israel no ano de 1948. Então, eles tentam fazer um link com aquele capítulo 30 de Deuteronômio com o fato de a ONU ter criado, proporcionado a criação daquela nação que se chama, tem o nome de Israel, lá no ano de 1948. E o que dizem? O que eles dizem? Renascimento do moderno Israel, que seria cumprimento daquela predição lá no capítulo 30 de Deuteronômio. Não é verdade, gente. Eles dizem que o simples fato de que havia pessoas que se identificavam como judeus, tá? Após muitas centenas de anos sem uma terra, é incrível, então, é incrível, tá? Então esses escritores, eles dizem, isto permitiu que as últimas palavras, olha o que eles afirmam, que as últimas palavras de Moisés, gente, escritas há 3.500 anos, se cumprissem com a criação do Estado de Israel, da nação de Israel atual, tá? Em 1948, né, os judeus, através das Nações Unidas, viram o quê? O impressionante renascimento do Estado de Israel, conforme Moisés havia escrito. Olha só o que eles dizem. Conforme Moisés havia escrito séculos atrás, na verdade 3.500 anos, tá? Mas esses pregadores, na verdade, eles isolam os versículos para tentar pregar essa escatologia furada, né? Então eles isolam, na verdade, versículos, eles desconsideram o contexto, tá bom? Eles isolam os versículos 3 e 4 do versículo 2 para fazer essa afirmativa. Vamos entender agora por que eu estou falando isso, tá bom? Lá do capítulo 30 de Deuteronômio. Então eles isolam o versículo 3 e 4 somente, para poder o quê? Afirmar que a criação da nação de Israel atual foi o cumprimento de Deuteronômio 30, que não é verdade, que vocês vão ler pelo contexto. Nós vamos ler aqui e vamos provar que não é, tá bom? Então vamos ver, vamos ler isso aí. Olha só, capítulo 30, versículo 3, que é o que eles se utilizam para provar que a criação da nação de Israel pela ONU foi o cumprimento disso aqui, ó. Então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, tá?
lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Né? Olha, então parece verdade, né? Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá, o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Deuteronômio 30, 3 e 4. Então isolam esses dois versículos para provar que a criação do Estado de Israel em 1948 se tratou do cumprimento de Deuteronômio 30, 3 e 4. Mas e o restante dos versículos? Não leram? E aí, cadê a leitura de todo o capítulo? Para provar, para tentar provar, porque não vai ter como provar, né? Então vejam, meus irmãos. Esse texto, ele não poderia estar se cumprindo, tá, em 1948, uma vez que o contexto, desde o capítulo 28 de Deuteronômio até o capítulo 30, se fala que Deus os reuniria sim, tá? Novamente, se eles, Israel, voltassem a obedecer todos os mandamentos e ordenanças da lei de Moisés. E eu pergunto a vocês, a nação de Israel que está lá hoje, eles conseguem cumprir aquelas ordenanças da lei de Moisés? Aqueles mandamentos? Todos eles? Tem templo para cumprir? Então não tem sentido afirmar, não tem, né? Não tem como eles cumprirem toda aquela lei. Eles mesmos falam que não tem como cumprir, tá? Então, teria o quê? A nação voltaria a se reunir no mesmo lugar, desde que eles obedecessem todos os mandamentos. Então vamos ler toda a passagem do capítulo 30 de Deuteronômio para a gente entender. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo, ou só algumas coisas, tudo o que hoje lhes ordeno. Então Israel tem como cumprir o que foi ordenado no Sinai hoje em dia? Então não pode ser o cumprimento de Deuteronômio 30, né? Então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde o estiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Então eles falam que aquela tomada de posse foi o cumprimento disso aí, né? Lá em 1948. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. O Senhor, seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor. Eles obedecem de novo ao Senhor? E seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou quando? Hoje, lá no Sinai. Não poderia ser essa nação quem tem lá. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará e que as suas mãos, o que suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra, o Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei. Israel atual tem como cumprir aquela lei? Não tem, até mesmo porque aquela lei foi abolida na cruz, né? E se voltarem para o Senhor, acho que desligou aqui, para o seu Deus de todo o coração e de toda a alma, vida ou morte, o que hoje lhes estou ordenando, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos.
nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe, certo? Vejam que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos. Presta atenção aí, gente. Tá? Decretos e ordenanças. Não tem como ser essa nação de Israel. Não tem nem templo lá. Não tem nem templo de Jerusalém lá, né? Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Tá? Então não tem nada a ver, né? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, 1 e 20 foi uma leitura extensa, mas somente para que nós possamos entender, né, já está em 46 minutos, né, para que nós possamos entender que essa nação criada pela ONU não tem nada a ver com esse texto, gente. Primeiro, que eles iriam ter que atravessar o Jordão. Né? Hoje em dia não precisa atravessar rio a nado, nem com tropa, nem com nada. Agora é avião, né? Então veja, a nação de 1948 criada não tem nada a ver com aquele texto lá de Deuteronômio 30, né? Que na verdade eles só isolam um versículo 3 e 4 para poder trazer essa afirmação que em 1948 a criação daquela nação que se chama Israel foi cumprimento disso aí, que não tem nada a ver. Eles teriam que estar cumprindo todos os decretos daquela lei que foi dada no Sinai lá. É só ler lá no capítulo 28, 29 e 30 que vocês vão entender o que estamos falando, tá bom, gente? Então, pessoal, se vê pelo texto que aquela promessa, ela não se refere a essa nação atual chamada de Israel. Não se refere. Uma vez que é impossível essa nação atual pôr em prática todas aquelas ordenanças que Deus exigia que eles colocassem em prática, a fim de que se cumprisse a promessa de reuni-los novamente como povo de Deus na terra. Não tem mais povo de Deus na terra segundo a carne, uma nação como povo de Deus, não tem, tá bom? Outra questão é que depois da cruz, Deus deixou de fazer distinção entre nações e povos. Em Israel não há distinção, tá? Pois disse Paulo: porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestis. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência o quê? De Abraão. Então a descendência de Abraão não é mais aquela nação chamada Israel. São todos aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Né? Então o povo de Deus é a igreja, tá? Então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Gálatas 3, 26 a 29. Vejam que Paulo está falando isso aí, escreveu isso aí há quase 2000 anos, gente. Não é possível que os crentes não conseguiram entender ainda que aquele povo, aquela nação lá, não é o povo de Deus. É uma nação. Tem povo de Deus também lá. Tem pessoas que são de Cristo lá dentro. Como tem pessoas que são de Cristo aqui no Brasil. Tá bom, gente? Então essa é a verdade. E mais um texto aí, ó. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Então veja, como que pode, né? Pessoas que ficam anos e anos dentro das chamadas igrejas não conseguem entender isso. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, vejam, a igreja,
revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3, 11 a 12. Então, meus irmãos, mesmo assim, tá? Irmãos poderiam dizer, alguns irmãos poderiam até falar para mim, Messias, veja, Messias, Israel, lá, agora Israel de lá agora, é próspero, conforme dizia a profecia, porque eles vão falar assim, aquela nação é muito próspera, né? Estou acertando óculos aqui. Mas eu pergunto, somente Israel é próspero? Somente aquela nação de Israel é próspera? Tá? A Arábia Saudita não é? Estados Unidos? Tá? E o próprio Brasil não são prósperos? Outras nações? Japão? Não são prósperos também? Não é verdade? Então não tem nada a ver, gente. Ah, que a nação de Israel consegue prosperar. Ué, e as outras nações não conseguem também? Não conseguiram? Então não tem nada a ver, né? E por que Deus não iria, então falando dessa nação lá de Israel, por que Deus não iria amar igualmente, tá? Aquele povo, né? Descendente do antigo povo hebreu, tá? Igualmente a todos. Por quê? Por que Deus não iria também dar prosperidade a eles igualmente, aos brasileiros, aos norte-americanos, aos ingleses, a todas as nações igualmente? Tá? A ONU proporcionou sim o estabelecimento, tá? O ressurgimento daquela nação lá, tá? Mas não se trata do povo de Deus conforme previa o capítulo 28, 29 e 30 de Deuteronômio. Não tem nada a ver. As questões dessa nação atual são o quê? Questões políticas somente. Não tem a ver com bênção ou maldição de Moisés de mais de 3.500 anos. Não tem nada a ver. Até mesmo porque essa nação ficou espalhada, esse povo ficou espalhado durante anos e anos, né? E eles não cumpriram os decretos de Deus, não cumpriam nada daquela lei que já tinha sido abolida há quase 2.000 anos. Eles não estavam cumprindo. Então não poderia aquela lei ali, aquilo ali que foi dito no capítulo 30, estar se cumprindo no ressurgimento de Israel em 1948, tá bom? Mas o estabelecimento da nação chamada Israel da atualidade tem a ver com o evangelho de Paulo. Aí sim, tem a ver com o evangelho, daquilo que Paulo falava, tá? Que todos os eleitos de todas as nações são abençoados da mesma bênção de Abraão, tá? E o que queremos dizer com isso? Que essa nação de Israel fosse novamente expulsa, né? Que se essa nação de Israel fosse novamente expulsa lá de suas terras, num futuro ainda que a gente não sabe, e depois de anos voltassem, estaria novamente se cumprindo as profecias de novo? E tudo que está escrito na Bíblia, se acontecesse isso ininterruptamente, então as profecias iriam ficar repetindo a mesma profecia? Não tem nada a ver, né, gente? Então a nação de Israel lá se estabeleceu. Então vamos supor que essa nação seja novamente expulsa daquela região, porque tem nações que querem expulsar. Né? Aquele povo lá daquela região não gosta do povo de Israel. Então, se eles forem expulsos novamente lá no futuro, que a gente não sabe se vai acontecer, se vai, se não vai, então, aí se eles conseguirem retornar, aí vai ser de novo se cumprindo a profecia da Bíblia, se Jesus disse que tudo se cumpriria lá, na geração dele, tá? Então é claro que não. É claro que não, gente. Todas as profecias para Israel já se cumpriram, tá? E o mundo já se acabou. Que mundo? O mundo já se acabou. O problema todo é que nos textos dizem mundo, mas na verdade os últimos dias que iriam se findar, né? Que aqueles dias iriam se findar. Então o mundo se acabou lá, naquela geração. O mundo antigo do povo de Deus segundo a carne, que era o quê? Uma nação descendente de Abraão. Agora, todo aquele mundo, na verdade, né, aquele contexto, teve um fim, conforme foi predito por Jesus ao responder a pergunta dos seus discípulos, que perguntava o seguinte: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, observem, fim do mundo, é porque o texto, na verdade, propositalmente eles colocaram fim do mundo, né? Mas na versão original não é fim do mundo que está escrito, tá bom? Então, o texto de João Ferreira de Almeida diz: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, 3. Vocês podem observar que é Almeida corrigida e fiel, tá bom?
Mas outra versão aqui, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então vejam, não é fim do planeta Terra, e sim fim daqueles tempos, tá bom? Mateus 24, 30. Então, nós podemos observar, meus irmãos, na realidade, a tradução de Almeida, corrigida e fiel, que de fiel não tem nada, tá bom? É que faz os ignorantes pensarem que os discípulos perguntavam e Jesus respondia sobre o fim do planeta, o fim da Terra, do universo. Então, os ignorantes, por quê? Eles pensam isso por causa dessa tradução de Almeida, tá? Pois diziam, segundo a tradição Almeida, se fala que os discípulos teriam perguntado a Jesus quando seria o fim do mundo, quando na verdade eles estavam perguntando quando seria o fim dos tempos, daqueles tempos, quando se findaria tudo aquilo, o cumprimento de tudo que Jesus estava falando, tá? Quando na realidade, então, eles estavam tratando do fim dos tempos, tá bom? Fim o quê? De uma era em que Deus deixaria de ter um povo escolhido segundo a carne. Então Deus deixaria de ter um povo exclusivo na terra, o quê? Que ali, a partir dali, seria a igreja reinando eternamente com Cristo. Agora vamos ler que a redenção dos filhos de Deus também foi o cumprimento de tudo que estava escrito. Também isso aí foi um dos acontecimentos de tudo que estava se cumprindo, né? Do que estava escrito, aliás. A vinda do Filho do Homem, tá? Vamos ler aqui, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso aqui são metáforas, tá? Sol, lua e estrela não se tratava de que haveria sinal no sol, literalmente, nem na lua, nem nas estrelas. Mas isso aqui representava o quê? Governo, autoridade, poder. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Que poder? Na verdade era o governo, tudo aquele sistema iria ruir, deixar de ser. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Como ele viria? Numa nuvem, né? Então, quando vissem tudo aquilo acontecendo, seria o que? A vinda do Senhor. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Veja que Jesus estava falando que a redenção deles se aproximava. Que redenção? Lucas 21, 25 a 28. Paulo tratou dessa redenção. Tá? Então é referente aí o capítulo 24 de Mateus e o Marcos 13 também, vocês poderão analisar essa mesma fala de Jesus. Então, que redenção era essa que foi citada ali por Jesus? Foi a redenção do último dia, por ocasião da vinda do Senhor, como Paulo relatou, tá? Que nós mesmos que temos primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Então, Jesus previu que a redenção, Jesus previu que a redenção se aproximava. Tá? Teria que se cumprir naqueles dias, porque ele falou, sabei que a vossa redenção está próxima. Tá? E por que tem pessoas que querem jogar essa redenção para tempos futuros ainda? Como se nós não tivéssemos a redenção, como se a partir dos anos 70 a redenção não tivesse ocorrido nos filhos de Deus. Tá? Por que jogam para o futuro? Então a igreja ainda está sujeita à morte? A morte ainda está imperando sobre a igreja? Se Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Então vejam, gente, o povo crente de hoje em dia, da chamada igreja, não consegue ainda entender perfeitamente o evangelho. Na realidade, irmãos, então, a redenção ela já ocorreu. Quando? Na geração de Jesus e dos apóstolos, tá? Mas a tradição evangélica está olhando para sinais no céu, na natureza, sinais no sol, na lua, tá? Na natureza, e ainda olhando para aquela nação criada pela ONU. Então a igreja fica olhando para aquela nação lá, achando que aquela nação é um sinal de que essas coisas vão se cumprir ainda, tá? E o seu estabelecimento ali em 14 de maio de 1948, eles ficam observando isso. Olha, a nação foi criada em 1948, então estão se cumprindo as escrituras. Estamos no fim dos tempos. Não? Há quanto tempo que eles estão falando isso, né?
Então a nação foi o quê? Restabelecida em 14 de maio de 1948. Então eles se utilizam isso para afirmar que o fim, tá, do mundo, aí eles falam o fim do mundo, do planeta Terra se aproxima. Eles dizem que tudo isso aqui vai se acabar. Tá? O que querem esses mestres da chamada igreja? Então o que eles querem? Que Israel construa o que eles dizem se chamar o terceiro templo. Não existe previsão de terceiro templo, tá bom, gente? E que o anticristo, então os mestres da chamada igreja de hoje em dia, eles estão esperando Israel construir o terceiro templo. E eles dizem que o anticristo entrará no templo se cumprindo assim as previsões de Jesus e dos apóstolos. Então é lé do engano, né? Isso não acontecerá, tá bom, gente? E mesmo que pareça futuramente estar se cumprindo isso, as profecias já consumadas, tá bom? Então mesmo que pareça num futuro que surja um governo aí, algum cara e vá lá naquele templo lá que eles pretendem construir, não é o cumprimento das profecias, tá? Esses religiosos não atentam que, de acordo com o Evangelho, não há mais aquele templo terrestre, deixou de ser. Então qualquer casa, qualquer prédio de pedra que for construído não é templo de Deus, porque o templo de Deus foi derrubado lá no primeiro século, tá bom? O templo somos nós, templo do Espírito Santo, conforme diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que templo de Deus? O templo que vai ser construído aí? Não, somos nós. Deus o destruirá, porque o templo de Deus que é o templo que vai ser construído? Não. O templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco, é o que nós estamos fazendo, né? Tá bom? Nós estamos nos fazendo de louco, pregando uma coisa totalmente ao contrário dessa teologia, dessa tradição. Faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então o que eles pregam, na verdade, é a loucura, né? Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 a 23. Agradecemos a vocês por essa oportunidade que estivemos aqui trazendo essa mensagem. Domingo que vem estaremos novamente aí, né, trazendo uma nova mensagem. Então, o que nós entendemos hoje é que essa nação de Israel que está lá não tem nada a ver com o cumprimento de profecias. Todas as profecias se cumpriram lá no primeiro século, no ano 70, tá bom? Então, o ressurgimento de qualquer nação hoje em dia, nem de Israel, nem de nenhuma nação, o surgimento, o aparecimento de novas nações não tem nada a ver com o cumprimento de profecia nenhuma. Então, foi da mesma forma, foi também a nação de Israel que surgiu lá, né, como outras nações foram reconhecidas também, como nação, em territórios foram reconhecidos, se tornaram independentes, assim como Israel também, tudo pela ONU. Então a ONU proporciona isso aí, tá? Então pode ser que futuramente surjam outras nações, até mesmo aqui nas Américas, algum país se divida, como também no Brasil aqui, São Paulo, há algum tempo atrás, tentou se tornar independente do Brasil, tá bom? Então, da mesma forma, a ONU proporciona que isso ocorra. Então assim foi com aquela nação chamada Israel, que não tem nada a ver com o povo de Deus segundo a carne, tá bom, gente? Então até o próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Estaremos aí no próximo domingo, tá bom? Tchau!